Bem, pessoal, vamos então para a segunda parte da nossa aula de sugestões de atividades de leitura e contação de histórias. Eu saí daquele lugar onde eu estava porque ficou muito escuro lá e aqui tem umas lâmpadas aqui que eu botei em volta e aí fica tipo um estúdio improvisado para eu mostrar e aqui também eu deixei as outras coisas que eu quero mostrar para vocês. Tudo, a palavra que eu mais digo aqui nessa nossa aula gravada é muito simples. Tudo muito simples, gente. A simplicidade é a base do trabalho, tá? Eu nunca vou ficar sugerindo para os meus alunos fazerem fantasia de Emília, nem de não sei o quê, costurar isso, costurar aquilo, nunca vou. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. De vez em quando eu vou sumir, porque as coisas estão aqui. Eu tenho umas caixas grandes onde eu vou guardando as coisas. Gente, isso aqui é um TNT meio dourado, tá? Isso aqui é, vocês não vão acreditar. Ó, é bem simples. É uma saia. Ó, aqui tem um tecido enfiado. Eu mandei costurar esse TNT, tem várias partes de TNT, ó, são partes, ó, colocadas assim, ó, eles não são e eu mandei fazer uma costura aqui, ó, que vocês veem a parte de dentro, dobrou, e aí a gente colocou um tecido, que a costureira, ela cobrou R$ 10 para fazer isso aqui, porque era muito simples, né? Ela botou aqui, ó, enfiou para dentro, isso aqui é a saia da contação, tá? Que também é um dos recursos, né, que eu utilizo para contar histórias. Isso aqui também eu inventei, é simples, é TNT, não gastei nada, não foi complicado. Eu não fiz em casa porque eu não tenho máquina, mandei fazer na minha costureira. E essa aqui, então, ó, olhem que bonita fica. Assim, não dá para vocês verem, terem a ideia do que é eu chegar na aula e eu botar essa saia aqui, né, amarrar direitinho, para contar a história para as crianças. E aí, como é que é feito? É estendida no chão, eu me sento, né? E aí aqui vão os livros, vão os objetos que eu vou contar a história. Fica linda, ó. Olha que bonita. Ó, a saia, né? Fica bem bonita. E não deu trabalho nenhum fazer essa saia da contação, para contar. E esse TNT meio douradinho, ó, ele assim não aparece bem agora, mas ele é douradinho. E eu ainda boto assim o amarrado para trás, né? Aí fica joia, fica lindo. Fica uma saia exuberante. Para contar a história, eu ainda chego assim para contar. Então vocês vejam, é uma coisa muito simples que dá para ser feita e não é cara, né? Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, azul, preta. Preta fica bonito, sabe? Eu hoje, por exemplo, eu botei esse vestido preto para contar a história, porque destaca mais quando eu mostro para vocês as coisas, né? Então, uma saia, essa saia aqui, ela também é bonita porque é uma cor neutra, né? Uma cor neutra ou uma cor escura, um azul escuro. É legal para ser, né, o palco onde vocês vão botar os livros, vocês vão botar as coisas, né? Uma outra coisa que é interessante vocês utilizarem, para vocês aprenderem, porque vocês precisam entender que não é nenhum dom contar histórias, e que cada um tem que ter o seu estilo. Eu tenho o meu estilo. Como eu tenho a voz muito alta, às vezes até eu ponho aquele microfone, né? Aqui não há necessidade de eu usar, porque grava bem. Mas às vezes, quando eu vou contar histórias para ambientes onde tem muita gente, eu uso aquele microfone que prende na cintura, né? E tem aqui fica aquele, enfim, bocal aqui que fica perto da boca da gente, a gente conta. Que cada um tem o seu tom de voz, o seu jeito, né? Então eu não fico gritando, né? Então aí eu uso aquele microfone. Então, uma coisa importante é vocês, por exemplo, agora vocês vão gravar, vocês usarem o celular para filmar e gravar vocês contando, porque aí vocês veem o que vocês têm que melhorar.
e vocês depois se assistirem. Deixar passar uma semana, gravarem, deixar passar uma semana, se assistirem e vocês vão também melhorando. Outra coisa também é no momento da contação, se vocês vão estar com colegas, pedir para o colega gravar e depois vocês fazerem uma sessão de avaliação e um dar dicas para outra colega, para o colega, para melhorar a contação. Outra coisa é treinar com o espelho. É muito bom treinar com o espelho, né? Com a gente mesmo. Às vezes a gente não tem quem possa nos auxiliar, então a gente conta se olhando no espelho. É muito bom, tá? É uma técnica, né, que os atores até usam, mas os professores não usam, deveriam usar, né? Até para planejar suas aulas, como eles vão dar, como se posicionar. Tudo isso é importante porque a contação tem dramatização. Então, precisa desenvolver essas técnicas de, né, teatro, que são até técnicas de teatro. Como eu disse para você, as coisas muito, muito simples podem e devem ser utilizadas para contar histórias. Então, vocês viram, por exemplo, na história do gato, que a dona era um sapato, assim, né? Que os sapatos que ele pulava eram esses, um sapato simples também, coisas assim, pegas na casa, né, da gente. Isso é muito importante. É muito importante também o livro, a história que a gente vai, né? Esse livro, isso aqui é precioso. Aqui tem todos os clássicos infantis nesse livro aqui, né? E tem a história, como os grandes escritores escreveram os clássicos europeus, né? São os clássicos europeus, mas nós temos os clássicos brasileiros, os clássicos africanos, nós temos vários clássicos, né? Os nossos clássicos são aqueles do nosso folclore, os clássicos são folclóricos, isso aqui é folclore da Europa, né? Isso é muito, muito legal a gente escolher bem as histórias, como eu mostrei para vocês, né? Esse livro aqui é o livro Inclinado, escrito lá em 1900, né? E até hoje editado, um livro famosíssimo, escrito em 1910, né? Da história do bebê, que ele é inclinado porque o bebê vai andando pela rua e aí vai contando a história conforme ele vai indo pela rua, né? Então a história vai sendo contada, o que ele vai encontrando conforme ele vai, né, passando na rua. Olha, todas as pessoas que ele encontra durante, né, o trajeto dele. Bem, também assim, ó, esse livro aqui. Teve uma aluna que fez um livro numa caixa de sapato. Ela fez um livro numa. Esse aqui é um livro do Manuel de Barros, um escritor consagrado de literatura e de poeta, né, de poesia, e ele escreveu, são as memórias inventadas dele, é um livro dentro de uma caixinha, ó. E uma das alunas do semestre passado usou uma caixa de sapato para colocar as folhas da história dela, e ela fez destacadas as folhas. Bem, isso tudo já mostrei, né? Escolher também. Ó, José de Saramago escreveu para crianças também. Procurar escolher bons, bons livros de histórias e geralmente os bons são os livros que são premiados, né? São os que ganham os prêmios nos diferentes. No Brasil nós temos, né, anualmente o Prêmio de Literatura Infantil também, e lá eles são, né, enfim, premiados. Ó, vou mostrar para vocês algumas. Eu gosto muito, já disse para vocês, de contar objetos, histórias com objetos, utilizando objetos. Claro que eu conto de diferentes maneiras, né? Eu vou mostrar agora nessa aqui. Eu selecionei alguns materiais para mostrar para vocês, mas eu não vou começar com os objetos. Eu vou começar com. Eu sou muito prática, né? Então, por exemplo, eu gosto de, por exemplo, eu acho que Paulo Freire foi legal nessa coisa dele de trabalhar com as palavras geradoras. Então, eu também, todas as histórias, por exemplo, essa história do gato, ele tem as palavras geradoras que são contadas da história do gato com o avental, com a capa da contação, eu chamo capa. Essa capa, ela é vestida, né?
E amarrada, né? Ela tem aqui do lado, né? Essas coisinhas aqui para dar o lacinho, esses pedacinhos, também é feita de TNT, e ela então foi feita para contar histórias. E eu gosto muito, também podem ser colocadas figuras aqui da história, né? Porque isso aqui é aquele velcro, né? Então é colocado o velcro aqui e na fichinha, ó, fichinha de contar, tá? E aí eu tenho a fichinha, porque aí eu posso contar a história que eu quiser. Então eu mandei fazer as fichinhas em branco, mas eu também tenho elas prontas para contar todas as histórias que eu utilizo no projeto Leitura Mais Neurociências. Esse aqui é um material criado para contar as histórias que fazem parte do kit das histórias, né? Então, ó, prende aqui, né? E eu escrevo aqui a palavra geradora da história, por exemplo, do gato, é Mimi, é sapato, é dona, né? É o médico, é o remédio, é a patinha, são essas palavras, patinha quebrada, né? São essas palavras geradoras que são de pontos essenciais da história, são os momentos, diferentes momentos da história. Então a gente escreve, pode escrever, né? Tendo essas fichinhas e tendo a capa, ó, também ela é bem simples de fazer, né? E ela tem frente e verso, porque depois que a gente conta desse lado, a gente vira, tá com as fichas presas, porque tem história que é comprida, tá com a ficha presa, mas a gente vira e pronto, né? Continua. Então, isso aqui é para as histórias que eu não tenho ainda impresso o nome, né? Mas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu trouxe aqui, trouxe. Tá meio desorganizada a coisa, porque a gente não tem estúdio, né? Não temos estúdio de gravação. Mas aqui, por exemplo, né, tem algumas fichas Ui, caiu no chão ali. Da história da Chapeuzinho Amarelo, tá? Então, tem a palavra medonho, tem a palavra não ria, e elas são todas numeradas, ó. Aqui a gente numera, né? Bota uma em cima da outra e vai contando. Agora elas não estão organizadas. Então, por exemplo, essa aqui é a segunda ficha, que é Chapeuzinho não ria, né? E aí a gente vai contando a história conforme as palavras, por exemplo, né? Tinha um medo, medonho. Então é uma das palavras-chave que a gente escolheu para contar a história da Chapeuzinho, né, amarelo, que ela tinha medo de engasgar, ó. Então tem a palavra engasgar, ela tá são todas numeradas as fichinhas. Não queria se sujar, então ela não fazia nada para não se sujar. Era a menina que tinha medo de tudo, de engasgar, de sujar, de respirar. Ela tinha medo também do lobo, né? Então é a história dela. E para a gente, então, contar a história direitinho, por exemplo, aqui é a fichinha da contação da história da João e Maria. É uma história longa, né? É uma história bem longa. Então, ela tem 12 objetos para contar a história. Começa, né, com pai e madrasta. Eu vou mostrar para vocês os objetos que a gente usa, então, para contar a história do João e da Maria, que são simplíssimos, né? Muito sim, mas tem bastante objetos. Ó, aqui são os docinhos da casa da bruxa. São esses coisinhas, né, de docinho. A gente usa isso aqui quando eles vão na casa da bruxa e eles veem a casa toda feita de doces. Então esses doces a gente coloca, ih, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer aqui? A gente coloca dentro, ó, eu guardo tudo assim, né, num saquinho. E os professores, no primeiro projeto Leitura Mais Neurociências, que a gente tinha verba no Ministério da Educação, eles receberam uma caixa com todos esses objetos prontos e separados. Né? Nós passamos no mês de janeiro todo preparando o projeto para aquele ano para os professores. E eles receberam tudo pronto.
Agora, os professores, quando participam do projeto, não recebem nada pronto, eles têm que aí fazer. Por exemplo, essa aqui é a casa da bruxa, tá? É uma caixa de panetone, né? E aqui, então, estão os diferentes objetos que são usados. Querem ver a bruxa, quem é? A bruxa é bem interessante. Uma coisa bem simples também, mas que é a bruxa. Ó, o nariz da bruxa. Essa é a bruxa, né? E tem o chapéu da bruxa também. Ela tem um chapéu, a bruxa, que eu uso também para essa e para as outras histórias. Claro que aí, quando vai contar a história, né? Que é a parte da bruxa, veste, né, o nariz da bruxa para contar a história. E aqui tem o tesouro, ó. Também é de R$1,99. É o tesouro, é um saquinho com umas perolazinhas, ó, que tem dentro dele, que é o tesouro que eles levam quando depois a bruxa morre, né? E eles levam então para os pais no final da história, porque essa história é uma história que é bem problemática, assim, né? Eles empurram a bruxa para dentro do caldeirão, né? Que ela queria. A história, por exemplo, é toda ela contada numa mesa que eles vão para a floresta, tapada, né, com esse pano de TNT, com esse pedaço de TNT verde, é a floresta, né? Então, por exemplo, tem o pai e a madrasta, são umas garrafinhas de plástico. A gente pega assim as coisas que a gente, né, pensa que servem. A floresta, né, é toda enfeitada com essas aqui, são árvores, né? O fogo que eles encontram de noite, que eles acendem na floresta quando eles têm frio, é isso aqui, né? Então a gente vai colocando elementos, né, para contar a história com diferentes, né, de diferentes coisas, ó. Esse aqui, e na hora que a gente conta, conforme a gente vai trazendo, a gente vai montando, vocês viram na história, né, do gato que pulava em sapato, a gente vai trazendo, a gente diz, isso aqui é o pai, né, essa aqui, a outra garrafinha, é a madrasta, e a gente diz, e acaba sendo, né, o pai e a madrasta. Enfim, né, o João e a Maria, nessa história, são esses dois copinhos aqui. E as crianças que eles encontram depois são vários copinhos de cores diferentes, né? Então essas coisas a gente diz que ó, isso aqui é um miolo de pão, é um pedaço de papel amassadinho que a gente vai dizendo na hora que ele vai fazendo, né? Então a história acaba e as crianças ficam, é mesmo isso aí. Na hora depois, quando elas vão fazer o desenho da história, muitas delas, em vez de desenhar o João e a Maria, que está lá no livro, eles desenham esses objetos, que fica sendo muito significativo para eles. Desenham o nariz feioso para a bruxa, né? Ó, isso aqui são a casa fica aqui em cima dessas bandejinhessa. Numa delas a gente põe aquelas forminhas para dizer que são os doces que tinha na casa. A casa fica sendo essa caixa de balduco aqui, de panetone, né? Enfim, a gente vai contando e tecendo a história. Ó, o pai e a madrasta são garrafinhas de plástico. O João e a Maria são copos de acrílico coloridos. E a gente coloca aqui conforme também eles vão aparecendo na história. Também acaba sendo essa ficha um guia para o professor contar a história. Com objetos é bom, porque o professor não esquece de quase nenhum elemento da história. As pedrinhas brancas são 2 folhas brancas de papel amassadas no formato de bolinhas. O fogo ou fogueira, que é esse aqui, que tem na história, né? É esse festão vermelho e amarelo. Né? O pãozinho, usar massinha de modelar em formato de pãozinho. À noite, apagar as luzes da sala. E aí, num determinado ponto da história, a gente apaga todas as luzes da sala e a gente usa uma lanterna
que acende e a gente ilumina as crianças, é a noite escura, né? Enfim, a gente vai, né, usando objetos conforme a gente vai estabelecendo para eles a simbologia, né, deles. Então, essa aqui é uma forma com as palavras geradoras, a gente está usando, né, a referência, palavras significativas da história, a gente está usando, então, enfim, toda aquela ideia do Paulo Freire, funciona realmente, as palavras geradoras funcionam para as crianças entenderem a história e as crianças aprenderem, é bem interessante. Então, por exemplo, isso aqui também é um recurso, a saia, né, da contação. Enfim, a contação de histórias, ela pode ser feita, então, vocês podem utilizar também, eu vou preparar agora os outros objetos, aqui. Gente, uma outra coisa que pode, então, ser utilizada, que nem eu disse para vocês, por exemplo, na hora da história, né, da floresta, que fica de noite, é deixar, né, tudo na escuridão, e aí, né, ter a lâmpada, né, para contar a história na hora. Deixa eu ligar as luzes aqui, todas as luzes que eu, que eu liguei aqui para poder gravar direitinho para você. Então, esse é um recurso interessante, né? Uma lanterna para ser, né, à noite, para ser a iluminação à lua, enfim, da noite. Um recurso interessantíssimo, né, que pode ser utilizado também, que existe, né, aqui no Nordeste, nós temos os artistas, né, que fazem essas maravilhas. Esses aqui também eu comprei numa feirinha de artesanato que teve no Natal Shopping e que estavam vendendo. Olha que lindo! Tem até rabo né, esse leão aqui, né? Muito lindo, né? Isso é um leão, é um leão e a gente pode usar, né, para contar a história que tem um leão, né? Também. Ó. Outra coisa que pode ser um leão é isso aqui, ó, a juba do leão. Eu uso para contar quando eu conto história que tem leão, eu uso esse pedaço aqui, né, isso aqui que eu mandei fazer para ser o leão, a juba do leão, né? Olha que bonitinho esse aqui que eu comprei. Olha só, ali naquele mesmo lugar também, que eu fui fazendo o acervo, né? Ó, cachorrinho, né? Que bonitinho. Uhum. Também, ó, que amor esse aqui, é um sapo. Tem muita história, né? Que tem o sapo. Também comprei. Olha, são esse aqui é feito de TNT. Mas as pessoas sabem fazer, a gente não precisa fazer, é só, né, a gente adquirir e guardar, porque isso aqui eu guardo ali. Também eu uso, né, esses enfeites, esses aqui dá para contar também uma história. Ó, que amor, a girafa, né? Tem histórias de girafa. Esse aqui é uma Emília, é uma sacolinha, eu acho. É uma sacolinha de menina, ó, mas eu uso, né, para contar histórias. Dentro da barriguinha dela vou ter alguma coisa aqui para fazer barulho. É uma Emília, ó, né? Também aqui outra. Ó, é outra sacolinha também. Histórias de menininhas, né? Então a gente pode usar, né? Esses bonequinhos como fantoche. Esses aqui também, ó, podem ser usados como fantoche na hora de contar histórias, inclusive aquelas histórias que a gente inventa junto com eles, né? A gente mostra um objeto, são as meninas, ó, com os cabelinhos de várias cores, são lápis, né? Fantoches de lápis, né? Eu faço de fantoche, né? E há anos já eu utilizo essas coisas para contar histórias. Ó, mostrar aqui para vocês. Ó, isso pode ser, isso aqui, na história da Chapeuzinho, é quando a Chapeuzinho se cura do medo, ela fica verde. Então, isso aqui aparece como a Chapeuzinho sem medo, né? E aqui
É a Chapeuzinho Amarela de medo. É bem simbólico. Medo, ela tem medo, né? Também. São essas simbologias. Esse aqui, ó, é um chapéu, quando tem bruxa, né? Eu uso também esse chapéu e aquele nariz, né? Que eu já mostrei para vocês. É, né? A bruxa. Ah, aqui bem interessante mostrar para vocês fantoches antigos, né? Do tempo. Esses fantoches, eles devem ter mais ou menos mais de 50 anos. Eles eram do pai do meu marido, que deu para ele, né? Depois, eles são de madeira, ó. Eles vieram da Alemanha. E eles ainda estão com a roupa, gente, do tempo. Eu não sei se é do tempo do meu marido ou do meu sogro, né? Mas eles têm mais de 50 anos, esses fantoches. E estão aí, ó, são de madeira. Muito legais. Também eu conto histórias com eles. Ó, esse aqui é um palhaço, esse aqui é um bruxo, ó. É um bruxo, mas não é um bruxo com cara de mal, não, né? Ah, aqui, ó. Isso aqui é um fantochezinho que eu ganhei. Foi uma criança que fez, um menininho, já era maior, era de um quarto ano. Era um menininho maior que aprendeu a ler quando eu trabalhei a história do Pequeno Príncipe nas minhas... Está bem velhinho, vocês podem ver que ele já está assim, ó, quase se desmanchando, mas eu guardo como lembrança, porque eu peguei esse aluno que estava no quarto ano, não sabia ler, ele acabou se apaixonando pelo livro do Pequeno Príncipe, tanto é que ele fez o Pequeno Príncipe de fantochezinho e me entregou. Isso aqui é feito com corda, o braço do... E ele pintou, e a cara... E, meu Deus do céu, que coisa bacana que esse aluno fez. É um menininho. Enfim, ó, aqui tem outro. Esse aqui é medonho. Esse aqui é feio. Ah, esse aqui eu guardo. Esse não é feio. Depois vai a roupa, que a roupa se soltou dele. A roupa é essa aqui do guarda. É a roupa do guarda. Mas eles já estão velhinhos. Ai, aqui é uma bruxa horrorosa. Olha a cara da bruxa, gente. É a bruxa. É feia pra boa. Ó, esse também é de madeira, esse fantochezinho. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, essa aqui. Ai, essa aqui sim. Essa é medonha. Olha só. Olha essa aqui. Também ela era... Mas esse aqui já está se desmanchando. Olha para vocês verem como é antigo isso aqui, ó. Está se desmanchando. Mas olha, a madeira está perfeita. É só trocar o chapéu, né, da bruxa. Mas as traças pegaram aqui. Mas olha que linda. É só fazer uma roupa para ela. E aqui, ó, quando a gente usa, né, a gente põe aqui. A gente trabalha com... E aqui a roupinha, né. São assim. Esse aqui também é antigo, ó. Também saiu a pintura desse lado aqui, alguma coisa deve ter estragado, mas ele era bem bonito, era um palhaço, não sei, tipo um palhaço, um gnomo, tem mãozinha, ó, são coisas antigas, coisas bem antigas. Mas eu guardo que são relíquias, né, gente, que a gente vai guardando, né. Gente, aqui, olha que lindos esses. Esse aqui são luvas, né, de contação, é para contar a história, ó, da Rapunzel, né? É a história da Rapunzel. Aqui é a torre onde ela ficava. E aqui, ó, é a história do lobo mau, que é esse aqui, e os três porquinhos, e ali a casinha, para contar também a história. São as luvinhas de contação. Eu tenho várias histórias. Isso também eu comprei na feirinha de artesanato aqui em Natal, que tem aqui em Ponta Negra. Ali tem lojas que vendem. Ó, essa aqui é para contar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ó, tenho esse, eu guardo nas caixinhas e junto, atrás já tem a história
para contar, né, enfim, tem ali o roteirinho da história. É bom a gente ter os roteiros das histórias, né, que são bem interessantes. Olha que bonitinho esse aqui que eu tenho, né, para contar a história de uma bailarina. Ela é tão linda essa boneca. Também são recursos, né, dá para a gente utilizar, incorporar. A gente pode incorporar objetos com objetos metafóricos, com objetos de correspondência real. A gente pode contar e ler, aproveitando trechos, né, da história. Tem histórias que é melhor a gente ler, porque o texto é tão bonito que é uma pena a gente não aproveitar, né, e ler o texto. Por exemplo, a, a história escrita pelo Chico Buarque, da Chapeuzinho Amarelo. É belíssimo. É sobre a forma de poema que ele escreveu e a história é muito bem escrita. Então, ler aquela história é especial, né, também. Então, a gente pode contar mostrando os objetos metafóricos, mas também pode integrar. A gente pode ter alguém com o livro, conforme a gente vai mostrando os objetos, a pessoa vai lendo também. A gente pode ter duplas para contar, né? Dá para fazer muita, dá para a própria pessoa que está contando em determinados momentos pegar o livro, largar os objetos e ler, né? Ou pode estar lendo e usar só uma coisa, só um elemento para, por exemplo, um chapéu, né? Uma, um, enfim, um festão para quando a Chapeuzinho tem medo, né? Na história, porque está sendo lido. Um festão verde para quando ela perde o medo. Quer dizer, todas essas coisas podem, né, ser feito misturado. Não precisa ser só uma metodologia, uma técnica, porque isso são técnicas. Agora, o mais importante, eu acho, né, o próprio isso aqui, uma garrafa com água para ser a chuva que a gente espirra nas crianças, né? Uma aguinha lá, assim, brincando. Oh, choveu muito, e pega uma garrafa e espirra nas crianças. Tudo isso, né, ajuda bastante ao desenvolvimento da parte, né, da dramatização do trabalho, da utilização dessas técnicas de contação, né? O que eu gosto de frisar que todas essas coisas, a não ser, claro, comprar as bonecas e comprar isso aqui, né? Todo o resto que eu trouxe para vocês, e assim mesmo, essas coisas aqui são coisas simples e baratas, né? Que a gente pode ir fazendo acervo, pedindo para ganhar de presente também, da família da gente. A gente vai construindo, né? Claro que não é da noite para o dia, mas o que eu aconselho é que vocês construam um acervo de vocês, de materiais para contar histórias. E que vocês também construam um acervo de histórias que vocês contam bem, né? Que vocês gostam de contar. E que vocês, a partir daquelas, vocês vão desenvolvendo outras. Né? As que você comecem pelas que vocês gostam, pelas que vocês sabem de memória, e desenvolvam o estilo próprio de vocês. Vocês não precisam querer contar e nem queiram contar, porque não tem muita graça não, viu, gente? Aquelas histórias como as contadoras de histórias do YouTube contam, não. A situação da sala de aula é diferente, né? Eu estou aqui trabalhando com vocês numa pandemia, estou fazendo essa gravação, mas é muito diferente quando eu trabalho essas coisas em sala de aula, olho no olho com os meus alunos, né? Nós agora não temos como, né, fazer o trabalho como nós gostaríamos realmente de fazer, né? Mas tem também, agora esse trabalho que a gente está fazendo também tem suas qualidades. Gravar vídeos também tem suas qualidades, né? Então, vocês têm que tirar proveito de tudo, né? Que esse momento da pandemia, a gente tem que aprender a tirar um proveito dele. Garanto que vocês agora estão ficando mestres nas disciplinas, enfim, nos trabalhos, em fazer vídeos, né? Em gravar, enfim, tapes, assim, dos conteúdos, né? Nem tudo pode ser feito presencialmente, né? Então, a gente vai aprendendo e a gente vai se adaptando. Agora, a pandemia vai
durar a vida inteira. Daqui a um ano, provavelmente, vocês estarão voltando, e quando vocês forem ser professores, vocês vão estar presencialmente em sala de aula, né. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês é no sentido de que vocês têm que desenvolver o estilo próprio de vocês, contar histórias não é nenhum dom, não, né. Nós temos que exige estudo, exige leitura, exige dedicação e exige também a construção de um acervo para fazer bem esse trabalho. Então, tem uma série de coisas que proporcionam que vocês sejam bons contadores de história. Vocês não pensem não que as pessoas que contam bem não estão há anos construindo ali a sua trajetória para serem bons contadores de história, né? E também assim, tenham um estilo próprio de vocês e desenvolvam aquilo que é bem importante, que é um bom planejamento para o trabalho e um bom contrato didático com os alunos. Porque aí vocês não precisam fazer também maravilhas. Qualquer coisa que vocês fizerem vai fazer eles gostarem, né? O que vocês estabelecerem. Então estabeleçam, né, os rituais de vocês, as coisas, comecem a entender a importância, né, da leitura, do estudo, do fato de vocês serem leitores de histórias, até porque as histórias elas não são feitas exclusivamente para crianças, as histórias infantis, porque quem as conta são adultos. Então elas são escritas para os adultos, né? A história do gato que pulava em sapatos, eu gosto muito dessa história e eu trabalhava essa história, por exemplo, na reunião de pais, na primeira reunião de pais, eu trabalhava essa história com os meus pais da educação infantil. Por quê? Porque muitas vezes era a primeira saída das crianças, né, do âmbito familiar deles, da convivência familiar, e tinha mães que tinham muita dificuldade em deixar o filho ficar na escola, né? Então, e às vezes a criança chorava, a criança não queria ficar, então eu trabalhava aquela história com as mães, para que elas entendessem que os filhos tinham que sair e pular novos telhados e que a escola era um novo telhado. E aí nós discutíamos, eu contava a história logo no início do ano, na primeira reunião, discutia com eles sobre isso, e aí havia, né, uma troca, e aí passavam a ter mais confiança em mim, enfim, né, é um trabalho que é para nós também essa história, né? É o fato porque assim como a criança quer sair, vai ir para o mundo, nós temos que liberá-las para ir para o mundo, né? Que é o que os pais, vocês não são ainda mães e pais, né? Muitos de vocês, a grande maioria, mas vocês vão ser, né? Um dia e a gente tem que, né? Liberar os filhos. E as crianças que vocês vão pegar vão ser essas crianças que vão estar explorando novos telhados na escola e na convivência. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que, assim, na organização do livro, né, vocês não precisam fazer livros assim, né? Façam o que vocês têm condições de fazer, né, com os materiais que vocês têm e na volta de vocês e de acordo também com o estilo de vocês, com as características de vocês, né? Com enfim, da forma como vocês acharem importante. Mas, sem dúvida, né, a leitura, ela é uma porta de abertura para o mundo, ela é um simulador de voo de habilidades cognitivas e sociais, e tudo que eu trabalhei com vocês ao longo, né, da disciplina, tanto os aspectos teóricos como os aspectos práticos que foram trabalhados nas 2, 3 últimas aulas que nós tivemos, né, são importantes. Então, lá no nosso, nos slides, né, que eu trabalhei com vocês, tem uma série de recomendações, né? Que vocês, por exemplo, observem o seu processo criador, explorem os diferentes canais de percepção, o auditivo, o visual, o sinestésico, né? O perfume,
né? A água, quando está chovendo, vai espingar nas crianças. Tem que explorar esses recursos, então, por isso que eu mostrei essa série de coisas, né, para vocês, que vocês façam uma seleção de títulos que vocês tenham vontade de compartilhar, quer dizer, as histórias vocês têm que ter vontade de compartilhar, né, que vocês treinam contando para amigos, mas se não tem, treinem no espelho, gravem e depois assistam, né, deixem passar uns dias e depois assistam, né, comecem a gravar para grupos menores, né? Para vocês verem qual é o estilo de vocês, quais são as possibilidades. Escolher recursos para contar, que é importante, como desenhos, então a capa, né? Essa capa da contação, por exemplo, ela é muito boa, ela é muito boa. Vocês podem ter, né, as fichinhas que vocês prendem aqui, aí vocês escrevem o que vocês querem aqui, ter elas em branco, ter um conjunto, eu tenho um conjunto, né? Ou vocês até podem fazer as fichas, né? Também, e deixá-las organizadas na ordem que aparece a história para vocês contarem. Podem contar com figuras, né? Isso aqui é um recurso bem legal. A capinha da contação, tem gente que chama avental, eu gosto mais da capa da contação, porque avental parece que eu vou cozinhar, né? Não que eu não goste, né, de cozinhar. Enfim, escolher recursos como desenhos, fantoches, então fichas, objetos, músicas. As músicas são interessantes para colocar, né, na história, né? Trabalhar a intertextualidade, não só com aquele texto do livro, mas com outros textos que tenham a ver, a dança também, né? Mas tudo sempre coisas que vocês se sintam à vontade. Usar elementos de voz expressiva, né, quando está contando, movimento com as mãos, estalar os dedos, né, bater palmas na hora certa, né, enfim, as próprias crianças se movimentarem um pouquinho durante a contação, né, que vocês tenham assim, imaginem os detalhes de cada cena, porque quando vocês vão contar, vocês podem enfeitar a narração, porque a linguagem oral é diferente. Vocês viram que quando eu contei a história do gato, eu não contei como estava no livro, eu contei do meu jeito, né? A gente conta com a linguagem oral e a gente pode improvisar, pode dizer coisas que não estavam bem lá, mas que a gente pensou sobre a história, né? Às vezes, por exemplo, a história tem um refrão, por exemplo, a Menina Bonita do Laço de Fita, né? Tem um refrão: Menina bonita do laço de fita, qual foi teu segredo para ser tão bonita, né? Então, por exemplo, a própria história da tia Januária tem um refrão que até eu escrevi ali embaixo, cada vez que eu falava na história, né? Então, são partes da história importantes e que as crianças podem repetir com vocês na hora que vocês estão contando, né? Então, prestem atenção, se tem, explorem isso, né? E contar de diversas formas, contar a história com objetos, ler a história, contar com um livro, contar com o data show, né? Contar de diferentes formas, com com as luvinhas, né? Com essas também que é bem interessante, que são, que eu mostrei os, aqueles lapisinhos, né? Mas vocês podem fazer os fantoches de palito, são os amores, é bem simples e bem fácil, né, de fazer, né? Que vocês podem até xerocar os personagens da história e colocar nos palitinhos, né? E pintar eles e usar, é bem fácil de fazer, né? Quer dizer, contar o maior número de vezes a história e de diversas formas. E se eles gostam de que vocês leiam, leiam ela mais de uma vez também. Não precisa ser sempre diferente, né? Quanto mais vezes a história for contada, cada vez eles veem mais detalhes. Nunca é na primeira leitura que eles se dão conta de tudo que a história tem para contar para eles, né? Usar a voz, né? Contar de onde vem a história, qual é o país, o livro, o filme, a mitologia de onde veio, se aconteceu com alguém conhecido. Assim, eles ficam, né, mais por dentro daquele contexto da história, né?
quando algum atrapalha, vocês até ignoram, não fiquem, enfim, chamando atenção. Às vezes eles querem chamar atenção, se vocês ignoram, eles param, né? Ou então até incorpora, né? Vocês têm que ver ali no momento como vocês vão fazendo, né? Enfim, olhar nos olhos das crianças, né? Enfim, entrar no mundo da fantasia, né, da criança, né? Então, a história é uma música, né? Uma forma da gente cantar, né? Eles se parecem com a música, pois constituem uma cadeia de sons que devem ser harmonicamente chegados aos nossos ouvidos, tanto de quem fala. Então, a gente também tem que gostar da nossa voz quando a gente está contando uma história, mas também a pessoa que escuta também precisa, né, gostar. Então, cuidar da voz, né? E dizer bem a nossa palavra, dizer da melhor forma que a gente puder, né? Para que a gente possa atrair a atenção e a compreensão, né, das crianças, né? E não esquecer do que eu disse para vocês, do pulo do gato, né? O pulo do gato é que nós queremos que as crianças se transformem em contadores e leitores de histórias, né? Para eles serem contadores, eles vão ter que querer ler. E aí eles vão, realmente, a gente vai estar contribuindo dessa maneira para que a gente tenha uma sociedade de leitores no Brasil. Isso é que a gente busca. Não é a gente lá contar bem a história só, a gente quer que as crianças contem bem, né? Então, sempre a etapa posterior, aquela em que as crianças trabalham em cima da história, deve ser as crianças contando a história. Essa é uma etapa também do trabalho. As crianças fazendo atividades, construindo, escolhendo objetos, dar uma história para eles verem com que objetos vão contar, eles contarem em grupo, eles fazerem essa atividade, né? Por exemplo, o trabalho do Eduardo, colega de vocês, foi comparar a compreensão de um grupo que apresentou a história lida, né? Fez contou a história, enfim, sem objetos, só com as figuras da história, e o outro grupo contou com objetos metafóricos. E o grupo que apesar de ter sido o grupo que teve os testes linguísticos mais baixos, foi o grupo que contou com objetos, foi o que contou melhor a história. Então, o que a gente vê? Que a contação com objetos é boa para a memorização da narrativa, dos momentos da narrativa. Porque a criança memoriza melhor, que os objetos chamam a atenção, mais que as figuras da história. Então, a gente tem que contar de diferentes jeitos a história, mas não, por exemplo, a gente tem que também ler a história, porque as crianças precisam, a gente está lá na escola, para ensinar a eles a linguagem escrita, que é diferente da linguagem oral. Talvez talvez aqueles alunos que o Eduardo que conseguiram contar a história melhor com os objetos fizeram isso porque eles estão mais acostumados com o discurso oral do que com o discurso escrito, né? A gente tem mais tempo quando chega na escola de discurso oral do que de discurso escrito. Então é mais fácil contar, né, oralmente através dos objetos, porque a gente lembra melhor do discurso oral do que do discurso escrito, né? Então, mas nós precisamos ensinar para as crianças a linguagem escrita, que é a linguagem acadêmica, e essa eles precisam saber, né? Não que uma seja melhor que a outra, mas eles precisam das duas, né? E eles precisam muito da linguagem letrada, da linguagem acadêmica. Então, também nós temos que ler a história, porque quando nós lemos, eles escutam a linguagem acadêmica, né? Mas o que nós queremos é formar leitores e produtores de textos, né? Talvez não sejam escritores, mas eles vão ter que, na sua vida, produzir textos. Então, as histórias, né, a literatura infantil é um excelente meio, né? Então, o que eu digo para vocês, vocês vão fazer os livros, mas eu quero que vocês, quando vocês forem
trabalhar com os alunos, que vocês façam com eles livros também, e que eles façam os seus livros, que vocês não entreguem os livros prontos para eles, mas que eles construam a capa, que eles construam os desenhos, que eles façam o seu livro da sua fábula, que eu estou dando a sugestão até, porque são curtas, são mais fáceis, né, da criança fazer o livro, copiar o texto, fazer os desenhos, porque é uma história curta, né? Então, né? Então, também saber escolher o livro, a história certa para trabalhar com aquele grupo de crianças, tudo isso é muito importante e que foram coisas, né, trabalhadas nesse componente curricular. Eu espero que vocês consigam fazer a atividade, qualquer dificuldade que vocês tenham, me consultem, tá? E eu terei o maior prazer em atender vocês antes nas dúvidas que vocês tenham para o trabalho, tá? Quero que vocês sejam muito bem sucedidos neste trabalho e em tudo que virá aí no curso, né? Provavelmente com essa turma, que é a turma de literatura, eu não vou mais ser professora de vocês, mas eu desejo, enfim, uma continuidade do curso de vocês cheia de aprendizagens, alegrias e sucesso. Tá bom, gente? Um beijão para vocês, uma boa. Agora aqui está de noite, por isso que eu vim para cá. E eu resolvi gravar, como eu disse, na parte 1 do vídeo, dessa gravação, porque o vídeo ficou incompleto, não ficou muito bom. Então, eu resolvi fazer essa gravação com um popurrí das coisas principais, práticas em relação à trocação de estoque.